Meninos, iniciando a nossa aula de hoje, eu queria dizer a vocês que eu estou com muita saudade das nossas aulas presenciais, tá? Acredito que vocês também. Eu fico aqui planejando as aulas e fico, assim, com aquela vontade, com aquela ansiedade de estar junto com vocês, porque devo confessar que não é a mesma coisa. São muitas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, de explicar para vocês, e o contato presencial, o contato pessoal é muito importante para a aprendizagem, tá bom? São muitos conteúdos, muita coisa, muito detalhe, e às vezes a gente fica limitado aqui a alguns minutos de vídeo ou um material não tão extenso em PDF e alguns detalhes que a gente não consegue, assim, explicar tão bem. Às vezes talvez vocês fiquem com alguma dúvida e às vezes por conta da dificuldade aqui nem perguntem tanto, tá? E eu espero que vocês estejam realmente acompanhando as aulas. Enfim, mas vamos dar continuidade. Hoje a nossa aula é de interpretação e, como eu falei pra vocês, são muitos conteúdos, gente, a serem falados aqui, tá? E hoje eu resolvi retomar um conteúdo que nós já falamos durante as aulas presenciais, tá bom? Mas eu resolvi retomar porque é muito importante, que é exatamente os assuntos mais cobrados, tá? Nas questões objetivas, a prova de linguagem, e eu vou retomar a questão dos gêneros e tipos textuais. Por quê? Porque fazendo o levantamento das questões que mais caem, sem sombra de dúvidas, gêneros textuais, principalmente os gêneros, questões sobre esse assunto são muito cobradas, muito mesmo, e de diversas formas. Nas aulas anteriores eu falei também sobre os gêneros e tipos, passei umas questões selecionadas do Enem, tá? Aquelas questões, elas eram de um tipo, tá? Então, aquelas questões, elas cobravam mais as características dos gêneros. Então, para você conseguir responder a questão, você tinha que saber um pouquinho das características dos gêneros textuais, tá? Então, elementos que caracterizariam aquele determinado gênero. Essas questões que nós vamos abordar aqui hoje, selecionei só, acho que 5 questões, elas já são de outro tipo, tá? Vocês vão ver um pouco mais à frente. E ainda tem outras, eu vou deixar um material complementar em PDF, para que vocês, se tiverem um tempo, tentem responder a essas questões, que são muito importantes, tá bom? Eu vou comentar um pouquinho mais lá na frente. Como eu disse para vocês, eu já havia falado dos assuntos mais cobrados na aula presencial, fazendo um levantamento, novamente um levantamento das questões objetivas. Eu selecionei aqui outros assuntos, então eu selecionei, ia colocando lá o tipo, da questão e anotava as questões de cada ano, da prova do Enem. Então eu selecionei questões desde o Enem de 2011 até o Enem de 2019. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, hoje a gente fala dos assuntos mais cobrados e continua falando sobre os gêneros e tipos textuais, que é um dos assuntos, assim, no top, top 1 que são cobrados no Enem, tá bom? Então, vamos lá? Os assuntos mais cobrados na prova objetiva de linguagens, códigos e suas tecnologias. E eu começo falando sobre tecnologia. Gente, é impressionante como o Enem fala sobre tecnologia. É impressionante como o Enem cobra em suas questões textos que falam de tecnologia, tá? Enfim, redes sociais. Então, assim, eles abordam questões sobre tecnologia de várias formas e a gente vai falar sobre isso em uma determinada aula. Então, eu listei aqui 10 conteúdos mais cobrados e a partir, dessas nossas aulas a gente vai tratando sobre cada um desses assuntos mais cobrados. Hoje a gente retoma gêneros. A partir das próximas aulas a gente vai trabalhando assunto por assunto, desses 10 que estão destacados aqui e analisando as questões também, tá bom? Então, tecnologia, muito cobrado, tá? 2, variações linguísticas. E aqui eu destaquei algumas das
das formas como as variações linguísticas são cobradas. Então, eles cobram questões exclusivamente sobre norma padrão, eles cobram sobre variedade coloquial, eles cobram a questão da adequação linguística, eles cobram muitas questões sobre oralidade, eles cobram muitas questões focando na questão da língua portuguesa, na formação da língua portuguesa, nas palavras da língua portuguesa. Eles cobram muitas questões também sobre o léxico. O que é o léxico? É o conjunto de palavras da língua portuguesa, né? A questão de criação de novas palavras, da origem das palavras. Então, eles cobram muito, muito mesmo sobre isso. São muitas as questões, a gente vai ver também assunto para uma próxima aula. Gêneros textuais, como eu já falei para vocês, característica dos gêneros, que foram as questões que nós fizemos anteriormente, intergenericidade, também nós já fizemos, mas tem algumas outras questões também, função social do gênero, o material complementar que eu vou deixar a partir dessa aula de hoje é sobre função social do gênero, função sociocomunicativa dos gêneros. Vocês vão ver que em todas as questões eles colocam lá, função social do gênero é, a função social do gênero é. Outro tipo de questão, sobre o objetivo do texto ou do autor, tá? Do determinado gênero. Eles colocam um texto em determinado gênero, perguntam qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é a função daquele texto, qual é o objetivo do autor do texto, quando ele escolheu determinada linguagem ali. Então, é mais ou menos esse tipo de questão que é cobrada, é o que a gente vai falar hoje, tá? Funções da linguagem, a gente já falou sobre isso. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem perguntar que a gente retoma. Estratégias argumentativas. Gente, eles cobram muitas questões perguntando qual é a estratégia argumentativa do texto. Então, vai ser também um assunto para uma próxima aula. Interpretação. A interpretação em si, a busca de informações do texto, tá? E eu coloquei aqui entre parênteses humor, porque eles cobram também questões perguntando tipo, o humor do texto está em fator tal. Então, a gente vai falar também, abordar questões sobre humor, comparação entre textos. Gente, são muitas as questões em que eles comparam. Texto 1, texto 2. Texto 2 corrobora as ideias do texto 1, diverge. Então, a gente vai falar sobre isso também. Gramática. Já passei um material para vocês. Quando eu fiz a revisão de morfologia e sintaxe, eu passei uma lista de questões para vocês, onde eles cobram a gramática, tanto morfologia quanto sintaxe, outras questões gramaticais, mas a gente vai retomar também e eu vou comentar aquelas questões de gramática, tá bom? Quando a gente voltar aqui no assunto. Linguagem verbal e não verbal. Eles gostam muito de cobrar o seguinte, eles colocam um texto com linguagem mista, né? Linguagem verbal e não verbal, e perguntam exatamente isso. A relação entre a linguagem verbal e não verbal colabora para tal coisa. Então, a gente vai voltar a esse assunto também. E, por último, a questão do uso dos conectivos, a progressão textual, a progressão temática do texto, as escolhas linguísticas do texto, tá? A gente vai falar também sobre isso aqui. Então, anotem aí, esses 10 assuntos serão os assuntos das nossas próximas aulas. Acrescentando a isso aqui, que entra na parte da gramática também, mas eu vou falar a parte, é sobre a questão da pontuação, o uso dos sinais de pontuação que nós estamos vendo na gramática e a gente vai retomar aqui na parte da interpretação do texto, tá bom, gente? Vamos começar agora, a gente vai continuar falando sobre gêneros e tipos textuais. Só para dar uma visão geral, isso aqui eu coloquei no material passado, tá? Mas para que vocês relembrem, os tipos textuais são sequências de determinados aspectos linguísticos encontrados em cada texto. É como se, gente, os tipos textuais eles fossem estruturas linguísticas que são caracterizadoras, tá, de alguns textos. E os gêneros são os infinitos exemplos, né, de textos que a gente tem no nosso dia a dia e que eles são utilizados por nós com um determinado propósito comunicativo, ou seja, a gente não escreve um texto para nada. Sempre que a gente escreve um texto, seja ele de qual gênero for, ele tem um determinado propósito comunicativo, ele tem uma finalidade. Então, eu escrevo uma carta, eu tenho uma finalidade. Eu escrevo um e-mail, eu tenho uma finalidade. Eu escrevo uma receita, eu tenho uma finalidade. Eu escrevo
um artigo de opinião, eu tenho uma finalidade. Se eu quero escrever um poema, eu tenho uma determinada finalidade. Se eu escrevo uma música, enfim. Então, os gêneros são os vários tipos de textos que nós temos, né? A variedade de textos que nós temos, cada um com características bem próprias, bem específicas. E dentro desses gêneros textuais predominam essas sequências textuais ou tipos ou tipologias textuais que são estruturas maiores que se encontram dentro dos gêneros. Então, por exemplo, se eu tenho um conto, é um gênero, dentro desse gênero eu tenho uma estrutura linguística, uma estrutura textual narrativa, predominantemente narrativa. Então, narrativa, narração é o tipo textual, a tipologia, e o gênero é o conto. E aí por diante, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar no WhatsApp. Então, eu selecionei aqui algumas questões que abordam os gêneros, tá? E lá mais na frente os tipos textuais. Então, a gente vai voltar nos tipos textuais, tá bom? E essas questões aqui sobre os gêneros, elas abordam principalmente o objetivo desse determinado texto. Ora, gente, para eu entender qual é o objetivo do texto, eu tenho que compreender que esse texto pertence a um determinado gênero e que cada gênero tem um objetivo, tem uma função sociocomunicativa. Então, vocês vão ver também que não é tão difícil. Olha só, se eu olhar para esse texto, né, o que ele é? O que é isso aí? Isso é uma notícia? Isso é um conto? Isso é uma receita? Não, gente. Vamos ler e vamos fazer aquela mesma estratégia que a gente utilizou na aula passada, né, que é de ir para o enunciado da questão e depois voltar aqui no texto. Ó. Então, os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Olha só o que eu falei para vocês, função comunicativa, função social. Os objetivos desse cartaz, então é um cartaz, estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? Aqui ele já diz qual é o objetivo do cartaz. Então, se eu produzo um cartaz para colocar em um determinado espaço, em um determinado ambiente, se eu produzo um cartaz para divulgar na internet, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo do cartaz? É conscientizar. Então, ele já diz qual é o objetivo do cartaz. Em outras questões, ele pergunta qual é esse objetivo, mas aqui ele diz que o objetivo é conscientizar. Mas é conscientizar sobre o quê? Ou seja, qual é a necessidade, né, desse cartaz? Ele conscientiza sobre o quê? Vamos voltar ao cartaz. O cartaz diz assim, leia para uma criança, tá? E aí tem a imagem do meninozinho com um livro na mão e o texto diz, a cada livro o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Gente, aqui tá falando de leitura para criança, leitura na infância. Não diz que tem que ser exatamente a escola, não diz que tem que ser só a família, mas diz que a criança ela deve ler, tá bom? Então vamos ver. Conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? Qual é o objetivo desse cartaz? É exatamente conscientizar sobre a necessidade da formação leitora começar na infância. Não fala de criança frequentar a escola, não fala da alfabetização, não fala de ampliar o mercado consumidor da leitura e não fala das escolas desenvolverem campanhas, mas fala de leitura e fala de criança, de infância. Então, a alternativa correta, letra B, formação leitora começar na infância. Ok? Vamos para a próxima questão, que é do Enem de 2016. Também não vou ler o texto agora, vamos para o enunciado. E diz assim, nessa campanha, olha só, um texto de campanha. É uma campanha. Se é uma campanha, qual é o objetivo de uma campanha, gente? Se eu vou fazer uma campanha, eu quero o que com isso? Tá? Então, nessa campanha, as informações apresentadas têm como objetivo, então vejam novamente o objetivo do texto. E qual é o texto? É uma campanha, é um gênero textual, campanha, tá? Qual é o objetivo de uma campanha? Ora, se eu faço uma campanha, eu vou alertar, eu vou conscientizar, tá bom? Então, o objetivo de uma campanha é essa, é conscientizar, é alertar, chamar a atenção do leitor. Agora, olha só, gente, o texto é um pouquinho grande, né? E ele diz assim, vamos pro título, qual é a segurança do sangue? Ou seja, seu sangue é seguro?
tá? Eu vou ler o início e vou ler o final. Vamos ver se vai dar para responder. Aí ele diz assim: para que o sangue esteja disponível para aqueles que necessitam, os indivíduos saudáveis devem criar o hábito de doar sangue e encorajar os amigos e familiares saudáveis a praticarem o mesmo ato. Só por aqui a gente tira que ele quer falar sobre o quê? Da doação de sangue, mas uma doação responsável. Ou seja, para que eu doe sangue, eu tenho que estar com o meu sangue saudável, para que eu possa doar para outra pessoa. Vamos ler o finalzinho aí, ele diz, ó, da sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue. Ele está fazendo isso, ele está falando com o leitor, ele diz assim, olha leitor, você que tem que ser conscientizado, você tem que ser honesto, porque da sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue. O que ele quer fazer com isso? Dizer assim, ó, você é responsável por aquilo que você está fazendo, pela sua atitude. Se você vai doar sangue, tenha a consciência de que você está saudável para que esse sangue não prejudique a pessoa que vai receber. Olha só, então eu já tenho duas informações. Primeiro, que o objetivo de uma campanha, de um modo geral, é conscientizar. Segundo, que essa campanha procura conscientizar quanto à doação de sangue, mas qual é o aspecto chave aí da questão? Para que as pessoas tenham responsabilidade com a qualidade do sangue que elas irão doar. Onde é que está essa informação? Na letra A. Conscientizar o doador de sua corresponsabilidade pela qualidade do sangue. É tão tal que o próprio texto fala com o leitor, olha, da sua honestidade depende a vida de quem vai receber o sangue. Então, alternativa correta, letra A. Vamos para essa questão do Enem de 2017. Só um parênteses, gente. Em 2017, nas turmas de terceiro ano de 2017, eu apresentei esse texto para os alunos, coloquei em uma prova, só que a questão, diferente porque fui eu que elaborei, eu coloquei exatamente esse cartaz aí, elaborei uma questão e esse cartaz caiu, foi cobrado em uma questão do Enem de 2017. Então, fiquei super feliz, os alunos na hora que viram, ficaram muito felizes. E a questão era até bem parecida com o que o Enem cobrou. Novamente, é um cartaz, tá? Se a gente observar, ele fala, né, sobre a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica. Mas vamos para a questão. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz aqui tem como finalidade, novamente, objetivo, finalidade, tá, do cartaz. Vamos voltar para o cartaz? O cartaz diz assim, quem bate na mulher machuca a família inteira. E eu acho muito engraçada essa imagem, né? Então é um desenho, aí a gente percebe que é produzido por uma criança. E aí tem eu, né, mamãe, Aninha, papai. E nesse caso aí o papai está desenhado, caracterizado como um monstro, como se o pai fosse um monstro, né? Porque exatamente ele bate na mulher e ele prejudica a família inteira. Eu pergunto a você, gente, cartaz, novamente, qual é o objetivo de um cartaz? É conscientizar, é alertar, tem até o númerozinho aí, ligue 180, tá bom? Eu pergunto a vocês acham que esse cartaz, ele foi produzido especificamente para alertar crianças, especificamente para alertar as mulheres, especificamente para alertar os homens, especificamente para alertar, sei lá, as autoridades, ou ele foi produzido muito provavelmente com o objetivo de alertar a sociedade como um todo para o problema da violência contra a mulher, né? Então vamos para as questões e a gente vai responder a isso, ó. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Esse cartaz tem como finalidade, vamos ler só o iniciozinho de cada. Alertar os homens. B. Conscientizar a população. C. Instruir as mulheres. D. Despertar nas crianças. E. Exigir das autoridades. Então vejam que cada alternativa ele especifica um determinado público. Homens, população de modo geral, mulheres, crianças, autoridades. Gente, vamos lá. Ele alerta só os homens, ele conscientiza a população de um modo geral, ele instrui as mulheres, ele instrui crianças ou autoridades. Com certeza esse cartaz ele está voltado para a população de um modo geral. Então, alternativa letra B, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Não é só os homens que vão se conscientizar, não são só os homens, não são só as mulheres que vão ter essa consciência e denunciar, não são só as crianças e não são só as autoridades, mas é a população de um modo
geral, tá bom? Então, a gente vai avaliar dessa forma essa questão. Essa próxima questão, eu esqueci de colocar aí qual ano, não sei se é 2011, 2012, ela já vai abordar os tipos textuais, as tipologias textuais. E aí, se vocês tiverem dúvida, voltem ao vídeo onde eu falo das tipologias, mas só relembrando, tá? As tipologias são aquelas 5 ou 6 que eu abordei para vocês: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo, dialogal, tá? Então a gente vai analisar aí rapidinho. Eu tenho 2 textos, eu tenho esse cartaz nessa campanha e depois eu tenho essa charge. Então na campanha diz assim: o combate não pode parar. A gente vê que é um cartaz, né, que fala sobre a questão da dengue, tá? Depois eu tenho a charge que apresenta esses 2 mosquitos conversando, né? Um deles diz assim: peguei o Luciano Huck, não tô enxergando direito, gente, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Aí o outro diz assim: pegou o autógrafo, tá? Então faz essa, né, brincadeira. Peguei no sentido de ter picado, de ter, né, contaminado, e o outro entende, pergunta se ele pegou o autógrafo. Enfim, o primeiro é o cartaz aí, a campanha diz: o combate não pode parar, dengue mata, Brasil unido contra a dengue, né? Instruindo como você se prevenir. E o segundo traça aí esse diálogo entre os 2 mosquitinhos da dengue, tá? Então diz assim: todo o texto apresenta uma intenção, da qual derivam escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária e o da charge apresentam, respectivamente, a composição textual pautada por uma estratégia. Então, aqui você tem que conhecer quais são os tipos textuais, o que é cada um deles, para que você responda adequadamente. Então, é expositiva a estratégia? É descritiva? É injuntiva? É narrativa? Ou é persuasiva? Tá? Então, vamos lá. É expositiva porque informa, e interativa porque apresenta intercâmbio verbal entre os personagens. É expositiva, só informa sobre o assunto. É descritiva, está descrevendo ações. E é narrativa, pois um dos personagens conta um fato. É injuntiva, uma vez que por meio do cartaz se diz como deve combater a dengue. E é dialogal, porque estabelece uma interação oral. Então, é exatamente a letra C. Injuntiva, por quê? Porque o cartaz, ele instrui como fazer alguma coisa, né? Como você deve fazer para combater a dengue. E é dialogal, porque vocês percebem que há um diálogo entre os personagens aí da charge, tá bom? Então, a alternativa correta, letra C. No Enem de 2019, também temos uma questão sobre tipologia textual, gente. Então, vejam aí nas alternativas: expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva, argumentativa. E o que aparece aí é exatamente uma canção, né, do Cazuza. O título é Blues da Piedade, e ele diz: vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Quando a gente lê, parece aquelas orações religiosas, né, em que o sacerdote fala uma frase e os fiéis repetem. E é exatamente isso que a letra dessa canção traz. Então, o enunciado: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade, ou seja, o gênero ele tem uma função social. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha. É uma canção, mas que tem características de uma ladainha. Essencialmente pela utilização de qual sequência textual, gente? Ele diz assim: olha, essa música é uma música, tá bom? Mas tem características de uma ladainha. Por que tem características de ladainha? Porque utiliza uma sequência textual, uma tipologia textual. E qual é essa tipologia textual que assemelha, que aproxima a canção ao gênero ladainha? Olha o que ele diz aí na canção: vamos pedir piedade, Senhor, faça isso por nós, Senhor, tenha piedade, tá bom? Tá? São verbos meio que de ordem, né, de pedido, de súplica a Deus. Qual é essa sequência textual aí, gente? É exposição, é narração, é injunção, descrição ou argumentação. Letra C, injunção, por chamar o interlocutor à participação. Vamos, gente, vamos pedir piedade. Tá provocando o leitor, tá pedindo, tá instruindo o leitor a fazer alguma coisa, que é exatamente o quê? Pedir piedade, tá bom? Então, essa sequência textual, essa tipologia textual é a tipologia injuntiva.
Então, a nossa aula de hoje foi exatamente isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai dando continuidade a esses principais assuntos cobrados na prova. Obrigada pela atenção. Bom estudo, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.